Um bilionário arrogante fez uma proposta humilhante a uma faxineira. Fingir que o amava em troca de resolver todos os seus problemas financeiros. Ela aceitou sem hesitar, mas o que ele não sabia era quem realmente era aquela mulher que limpava seus escritórios. Quando ele descobriu sua verdadeira identidade, já era tarde demais e seu mundo inteiro desmoronou. Gustavo Brandão observava a cidade de São Paulo através da imensa vidraça de seu escritório no 42º andar, na Avenida Faria Lima. Com as mãos nos bolsos de seu terno sob medida e a mandíbula tensa, ele sentia o peso do mundo. Aos 38 anos, dono de um império imobiliário avaliado em bilhões, tudo estava por um fio devido a uma gravação vazada. Suas palavras arrogantes sobre comprar consciências e manipular regulamentações haviam explodido nas redes sociais como pólvora. Os investidores exigiam explicações. A imprensa o pintava como o vilão corporativo perfeito. Você precisa se humanizar, dissera Marcelo, seu consultor de imagem, naquela mesma manhã. As pessoas querem ver você vulnerável, apaixonado, real, não como o tubarão sem alma que você projeta. Gustavo cerrou os punhos. Ele não precisava de amor, precisava de controle. Mas os números não mentiam. 3 contratos suspensos, 2 sócios principais ameaçando retirar o capital, o conselho de administração pressionando para que ele renunciasse. Sua reputação, construída com ferro e ambição, estava desmoronando. A solução surgiu em sua mente com a frieza de uma equação matemática. Ele precisava de uma mulher. Não qualquer mulher. Alguém que ele pudesse controlar completamente. Alguém sem poder para traí-lo. Alguém que aceitasse as regras sem questionar. Seus olhos pousaram na mulher, que naquele momento limpava os vidros de sua sala. Helena Santos. 32 anos. Faxineira de sua mansão e escritório há 6 meses. Sempre pontual, sempre silenciosa, sempre invisível. Perfeita. Gustavo pressionou o interfone. Senhorita Santos, preciso falar com você. Agora. Helena deixou o pano sobre a mesa e o olhou com aqueles olhos escuros que nunca mostravam nada. Nem medo, nem curiosidade, nem submissão. Apenas uma calma que, às vezes, o irritava sem que ele soubesse o porquê. Diga, Sr. Brandão. Ele se aproximou imponente, acostumado a que sua presença bastasse para intimidar. Tenho uma proposta para você. Um trabalho temporário, digamos. Preciso que finja ser minha namorada durante 3 meses. Aparições públicas, eventos sociais, nada mais. Em troca, pagarei R$500 mil. O silêncio se estendeu entre eles. Gustavo esperava surpresa, incredulidade, talvez um gaguejo de gratidão excessiva. Mas Helena simplesmente sustentou o olhar, sem piscar. Quais são as condições específicas? Perguntou ela com voz tranquila. Gustavo sentiu uma pontada de irritação. Onde estava a reverência que ele esperava? As regras são simples. Você me acompanha a eventos quando eu indicar. Age como se estivesse apaixonada por mim. Não fala com a imprensa sem minha autorização. Mantenha a boca fechada sobre este acordo. Se cumprir, recebe o dinheiro. Se me trair ou arruinar o plano, não só perde o pagamento, como eu garantirei que você nunca mais consiga trabalho nesta cidade. Helena inclinou a cabeça levemente como se processasse informações técnicas. O contrato incluirá cláusulas de confidencialidade e limites de convivência? Gustavo franziu o senho. Limites de convivência? Cláusulas? Por acaso uma faxineira conhecia esses termos? Será elaborado um documento legal, sim. Aceita ou não? Helena guardou silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Depois, assentiu com a mesma serenidade desconcertante. Aceito. Não houve emoção em seu rosto. Não houve gratidão exagerada. Apenas a firmeza de quem fecha um trato de negócios. Gustavo sentiu que algo não se encaixava, mas descartou a sensação. Tinha o que precisava. Controle absoluto sobre a situação. Bem, meu assistente enviará o contrato amanhã. O primeiro evento é na sexta-feira. Esteja pronta às 7 da noite. Helena assentiu e saiu da sala com passos firmes, deixando Gustavo com uma estranha sensação no peito. Pela primeira vez em anos, alguém não parecia impressionado por ele. E isso, contra toda a lógica, o perturbava mais do que estava disposto a admitir.
O Mercedes preto parou em frente a um prédio modesto na Zona Sul. Gustavo observava pela janela fumê, sentindo como seu mundo e o de Helena existiam em galáxias diferentes. Marcelo, sentado ao seu lado, revisava o itinerário do evento. A gala desta noite reúne os principais investidores do setor tecnológico. Você precisa projetar estabilidade emocional, maturidade, compromisso, nada de arrogância. Sei como me comportar, rosnou Gustavo. Pois ultimamente não parece, retrucou Marcelo sem levantar a vista. Por isso estamos nesta situação. Gustavo rangeu os dentes. Odiava que o lembrassem de seu erro. Odiava ainda mais depender de uma farsa para salvar seu império. Helena saiu do prédio e o ar pareceu mudar. Usava um vestido azul marinho que Gustavo havia enviado naquela tarde, simples mas elegante, que se ajustava à sua figura sem ostentação. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre os ombros. Não usava joias excessivas, apenas brincos discretos. Caminhava com uma postura ereta que não mostrava nervosismo nem artificialidade. Quando o motorista abriu a porta e ela entrou no carro, Gustavo percebeu um perfume sutil de jasmim. Helena. O cumprimentou com um gesto cortês, mas sem efusividade. Boa noite, Sr. Brandão. Esta noite você me chama de Gustavo, corrigiu ele. E nos tratamos por você. Somos um casal, lembra? Com certeza, respondeu Helena, ajeitando o vestido. Gustavo. O nome dele soou estranho nos lábios dela. Não servil, não íntimo, neutro, como se o nomeasse em uma reunião de diretoria. Durante o trajeto, Marcelo explicou os nomes das pessoas importantes que encontrariam, seus cargos e quais temas evitar. Helena ouvia com atenção, assentindo ocasionalmente, fazendo perguntas precisas sobre a natureza de certos investidores. O grupo Sandoval estará presente? Perguntou ela. Marcelo piscou, surpreso. Sim. Como você sabe deles? Helena deu de ombros com naturalidade. Leio o noticiário financeiro. Gustavo a observou com mais atenção. Uma faxineira que lia notícias financeiras? Talvez estivesse tentando impressioná-lo. Que patético. Você não precisa saber de negócios, disse ele com condescendência. Apenas sorria, segure meu braço e deixe que eu fale. Os olhos de Helena pousaram nele, e por um segundo, Gustavo sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de ter dito algo profundamente estúpido. Como preferir, respondeu ela, sem se alterar. O salão do Hotel Fasano brilhava com lustres de cristal e mesas decoradas com orquídeas brancas. Centenas de pessoas circulavam entre taças de champanhe e conversas em voz baixa. Gustavo entrelaçou sua mão à de Helena, sentindo a pele quente e firme dela. Ela não tremia, não suava, mantinha a compostura como se tivesse nascido para aquilo. Lembre-se, sussurrou ele perto do ouvido dela. Me olhe com adoração. Helena virou o rosto para ele, e Gustavo ficou momentaneamente paralisado. Seus olhos escuros o observavam com uma intensidade que não era adoração, mas algo mais profundo, mais complexo. Um olhar que parecia ver através das camadas de arrogância até tocar algo que ele mantinha enterrado. Assim está. Bom? Perguntou ela com suavidade. Gustavo engoliu em seco, desconcertado pela onda de calor que sentiu. Sim, está bom. Os primeiros contatos foram simples. Gustavo apresentava Helena como sua namorada. Ela sorria com calor medido, apertava mãos com firmeza profissional. Ninguém suspeitava de nada. Tudo ia conforme o planejado. Até que Ricardo Bittencourt, um dos investidores mais influentes e agressivos do mercado, se aproximou com sua característica prepotência. Brandão, achei que nunca te veríamos domesticado, brincou com rudeza. Quem é a felizarda que conseguiu o impossível? Helena Santos. Gustavo a atraiu possessivamente para si. Helena, este é Ricardo Bittencourt, do conglomerado Meridian. Um prazer, disse Helena, estendendo a mão. Ricardo até apertou com força excessiva, uma tática que usava para intimidar. Santos. Esse sobrenome me soa familiar. Sua família tem negócios? Tinha, respondeu Helena, com voz uniforme. Não mais. Gustavo notou a sombra que cruzou o rosto de Ricardo, mas não deu importância. O homem mudou rapidamente de assunto, falando sobre a volatilidade do mercado asiático. As ações de tecnologia estão supervalorizadas, declarou Ricardo com soberba.
Vou aumentar minha posição nesse setor na próxima semana. É o momento perfeito. Helena, que até então permanecera em silêncio segurando o braço de Gustavo, inclinou levemente a cabeça. O senhor considerou o anúncio de regulamentações antimonopólio que Pequim planeja para... Quinta-feira? Perguntou ela em tom conversacional, quase casual. O grupo ficou em silêncio. Ricardo a olhou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Perdão? Fontes próximas ao Ministério do Comércio sugerem restrições severas a empresas de tecnologia estrangeira, continuou Helena sem se abalar. Isso pode impactar negativamente qualquer investimento a curto prazo nesse setor. Gustavo sentiu a tensão se instalar. Como diabos ela sabia daquilo? E como se atrevia a... contradizer Ricardo Bittencourt diante de todos? Helena, querida, interveio ele com voz tensa. Talvez ela tenha razão, interrompeu Marcelo, checando o celular. Acabaram de publicar no Valor Econômico há 10 minutos. Análise de risco urgente para investimentos em tecnologia asiática. Ricardo empalideceu. Os demais empresários murmuravam entre si. Helena simplesmente tomou um gole de sua água, sem mostrar triunfo ou satisfação. Gustavo a olhou fixamente, sentindo como suas certezas começavam a ruir. Quem era realmente aquela mulher? O carro retornava em silêncio pelas ruas iluminadas de São Paulo. Marcelo havia descido em seu apartamento, deixando Gustavo e Helena sozinhos no banco traseiro. A tensão era palpável. Como você soube sobre Pequim? Perguntou Gustavo finalmente, sem olhá-la. Helena manteve a vista na janela. Leio o noticiário econômico todas as manhãs. É informação pública. Faxineiras não leem o noticiário econômico. Ela virou o rosto para ele e, na penumbra do carro, seus olhos brilhavam com algo que Gustavo não conseguia decifrar. E o que as faxineiras leem, segundo a sua experiência? O tom não era desafiador, mas também não era submisso. Era a pergunta genuína de alguém que queria entender o raciocínio por trás do preconceito. Gustavo sentiu as bochechas esquentarem. Não te contratei para opinar em minhas reuniões de negócios, disse ele com dureza. Te contratei para sorrir e parecer bem ao meu lado. Entendido, respondeu Helena. Sem emoção. Vou levar isso em conta. O restante do trajeto transcorreu em silêncio. Quando chegaram ao prédio de Helena, Gustavo esperava que ela saísse rapidamente, mas, em vez disso, ela se voltou para ele com expressão serena. Ricardo Bittencourt, começou ela. Não quero falar dele. Pam é o homem que destruiu a empresa da minha família há 12 anos, completou Helena. Achei que você devesse saber, caso ele surja novamente em conversas. Gustavo a olhou com os olhos semicerrados. Sua família tinha uma empresa? Tínhamos, já não importa mais. Se você tem problemas pessoais com meus contatos, este acordo não vai funcionar. Helena assentiu lentamente. Não tenho problemas pessoais, apenas informações que podem ser relevantes. Mas, se você prefere não saber, tudo bem. Ela saiu do carro sem esperar resposta, deixando Gustavo com mais perguntas do que respostas. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu em desvantagem em uma conversa. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranha. Helena continuava limpando sua mansão durante o dia, como se nada tivesse mudado, mas à noite transformava-se em sua parceira pública. Jantares com clientes, inaugurações, eventos beneficentes. Sempre perfeita, sempre controlada, nunca perto demais, nem longe demais. Gustavo começou a observá-la com mais atenção. A forma como segurava os talheres, o ângulo exato de sua postura, como modulava a voz conforme o contexto. Nada daquilo se aprendia em tutoriais de internet. Aquilo era educação formal, anos de treinamento social. Uma tarde, enquanto ela limpava a biblioteca de sua mansão, Gustavo entrou com um uísque na mão. Helena estava de costas, passando um espanador sobre as estantes de livros antigos. Ela parou diante de uma primeira edição de Grande Sertão, Veredas. Este exemplar tem um erro de impressão na página 180, murmurou para si mesma. Isso o torna muito valioso. Gustavo quase deixou cair o copo. Como você sabe disso? Helena se assustou, levemente ao notar sua presença. Voltou-se com expressão neutra. Li sobre isso há muito tempo. Desculpe, não quis me distrair. Esse livro vale uma fortuna, disse Gustavo aproximando-se. E você sabe do erro de impressão. Quem é você realmente?
Helena sustentou o olhar dele sem hesitar. Sou uma faxineira que aceitou um trabalho temporário, Sr. Brandão. Nada mais. Mentira. Por que é tão difícil acreditar que alguém na minha posição possa ter conhecimento? Gustavo sentiu a acusação, implícita como um tapa. Não é apenas conhecimento, é a forma como você se move, como fala, o que sabe. Nada se encaixa. Helena deixou o espanador e cruzou os braços. Talvez suas suposições sobre as pessoas baseadas em seus empregos estejam incorretas. Ou talvez você esteja escondendo algo. Ela suspirou suavemente. Todos escondemos algo, Sr. Brandão. A pergunta é se o que eu escondo afeta o nosso acordo. E a resposta é não. Gustavo quis pressioná-la, exigir respostas, mas algo na dignidade inabalável de Helena o deteve. Em vez disso, deu um gole longo em seu uísque e saiu da biblioteca sentindo-se estranhamente derrotado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, teve problemas para dormir. A mansão dos Vasconcelos era uma exibição de riqueza ostensiva. Mármore italiano, fontes de água com estátuas douradas, salões que poderiam abrigar 300 pessoas. Gustavo já estivera ali dezenas de vezes, sempre com acompanhantes superficiais diferentes que esquecia no dia seguinte. Esta noite era diferente. Helena, ao seu lado, usava um vestido verde esmeralda que fazia sua pele brilhar. Seu cabelo estava preso em um coque elegante que deixava à mostra seu pescoço delicado. Enquanto caminhavam em direção ao salão principal, Gustavo notou como os olhares pousavam nela. Não com a lascívia que normalmente recebiam as mulheres bonitas nesses eventos, mas com algo mais: reconhecimento. Gustavo, chamou Patrícia Vasconcelos, a anfitriã, aproximando-se com um sorriso deslumbrante. Quanto tempo! E você deve ser. Ela parou abruptamente ao ver Helena. Sua expressão passou da cortesia social à surpresa genuína. Helena, murmurou Patrícia. Helena Santos. Gustavo sentiu Helena se tensar quase imperceptivelmente ao seu lado, embora seu rosto permanecesse sereno. Boa noite, Patrícia, respondeu ela com voz uniforme. Meu Deus, não consigo acreditar. Faz anos que... Patrícia se interrompeu, olhando para Gustavo com confusão. Vocês estão juntos? Sim, afirmou Gustavo, atraindo Helena para si com um gesto possessivo. Vocês se conhecem? Patrícia abriu a boca, mas Helena interveio suavemente. Estudamos juntas há muito tempo. Vidas diferentes agora. A tensão era evidente. Patrícia parecia querer dizer algo mais, mas um grupo de convidados a chamou, e ela se desculpou com um olhar estranho para Helena antes de se afastar. Gustavo esperou até estarem fora do alcance dos ouvidos alheios antes de falar. O que foi aquilo? Coincidências da vida, respondeu Helena sem alterar a expressão. Não me trate como idiota, ela te conhece. E não como faxineira. Helena suspirou quase imperceptivelmente. Já te disse que minha família tinha negócios. Patrícia e eu frequentamos os mesmos círculos sociais há anos. Isso é tudo. Que círculos? Os que não importam mais. Gustavo ia pressionar mais quando Eduardo Cavalcante, um magnata do setor de energia, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Brandão, que prazer te ver recuperado do pequeno contratempo com a imprensa. O comentário era veneno disfarçado de amizade. Gustavo cerrou a mandíbula. Tudo sob controle, Eduardo. Excelente, excelente. E esta bela dama deve ser a razão da sua nova estabilidade. Helena Santos. Apresentou-se ela com um sorriso cortês. Eduardo beijou a mão dela com exagero. Encantado. Diga-me, Helena, você também trabalha no setor imobiliário como o nosso amigo Gustavo? Não, respondeu ela. Minha experiência é em gestão estratégica e reestruturação corporativa. Gustavo quase se engasgou com a bebida. O que diabos ela estava dizendo? Eduardo ergueu as sobrancelhas com interesse. Fascinante. Para qual empresa você trabalha atualmente? Atualmente estou em um período de transição, respondeu Helena sem hesitar, explorando novas oportunidades. A conversa continuou, e Gustavo observou incrédulo enquanto Helena discutia com Eduardo sobre modelos de otimização de recursos, fusões verticais e análise de risco com uma fluidez que superava a de muitos de seus próprios executivos. Eduardo parecia genuinamente impressionado.
tomando notas mentais e pedindo a opinião dela sobre investimentos específicos. Quando finalmente ficaram sozinhos, Gustavo a segurou pelo braço com firmeza. Gestão estratégica, reestruturação corporativa, o que está acontecendo aqui? Helena o olhou com aqueles olhos escuros que não revelavam nada. Você disse que precisava que eu parecesse sua namorada em eventos sociais. Não especificou que eu deveria parecer ignorante. Você não tem formação nessas áreas. Como você sabe? Porque você é uma faxineira. O silêncio entre eles foi denso. Helena se libertou suavemente do aperto dele. Sou muitas coisas, Gustavo. Ser faxineira é apenas uma delas. E honestamente é a única que te importa conhecer. Ela deu um passo atrás e Gustavo sentiu algo estranho no peito. Vergonha? Confusão? Não sabia. Se isso vai funcionar, continuou Helena com voz firme, mas não hostil, você precisa decidir. Quer uma acompanhante decorativa que confirme seus preconceitos? Ou quer uma parceira convincente que realmente ajude a reconstruir sua imagem? Gustavo abriu a boca, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém o deixara sem resposta. Helena esperou alguns segundos e, ao ver que ele não dizia nada, assentiu suavemente. Diga-me quando tiver a resposta. Ela se afastou em direção ao toalete, deixando Gustavo sozinho no meio do salão cheio de gente, sentindo-se menor do que se sentira em décadas. 3 dias depois, Gustavo estava em seu escritório quando Marcelo o informou que Helena havia enviado um relatório. Confuso, ele abriu o arquivo anexo. Uma análise detalhada de 15 páginas sobre as vulnerabilidades de sua próxima fusão com a Tecnova Industries. Cada parágrafo estava meticulosamente documentado. Apontava riscos jurídicos que seus advogados haviam deixado passar, conflitos de interesse entre acionistas e cláusulas contratuais que poderiam se voltar contra ele. O documento fora escrito com precisão cirúrgica, utilizando terminologia jurídica e financeira de alto nível. Gustavo leu tudo 2 vezes, sentindo seu orgulho desmoronar a cada página. Tudo o que Helena apontava estava correto. Mais do que correto, era brilhante. Ele pegou o telefone e ligou para Marcelo. Preciso que você investigue Helena Santos. Tudo. Educação, histórico profissional, família, cada detalhe que puder encontrar. Problemas? Perguntou Marcelo com preocupação. Não sei o que tenho na minha frente, admitiu Gustavo. E esse é o problema. O evento seguinte era um jantar privado com potenciais investidores japoneses do grupo Tanaka. Gustavo havia preparado uma apresentação sobre sua visão para expandir seu império imobiliário para a Ásia. Helena chegou vestida com uma elegância discreta que parecia calculada para não ofuscar, mas também para não desaparecer. Durante o jantar, enquanto Gustavo expunha sua estratégia, notou que o Sr. Tanaka observava Helena com curiosidade. Ela permanecera em silêncio, mas quando Gustavo mencionou planos de construir em Kyoto, Helena inclinou levemente a cabeça. O Sr. Tanaka falou diretamente com ela em japonês. Para espanto de Gustavo, Helena respondeu no mesmo idioma com fluidez natural. A conversa se estendeu por 2 minutos, enquanto Gustavo os olhava boquiaberto. Finalmente, o Sr. Tanaka voltou-se para Gustavo com um sorriso de aprovação. Sua namorada tem razão. Os códigos de construção em Kyoto são extremamente restritivos devido a proteções culturais. Ela sugere uma abordagem alternativa que honra o patrimônio ao mesmo tempo que permite o desenvolvimento moderno. Ela é muito sábia. Gustavo apenas conseguiu assentir, sentindo-se como um espectador em sua própria negociação. Quando retornaram ao carro, ele finalmente explodiu. Você fala japonês? Também fala japonês? Helena afivelou o cinto de segurança. E francês, alemão e mandarim básico. Por que uma faxineira fala 5 idiomas? 6 contando português e inglês, corrigiu ela. E a pergunta mais interessante é por que você assume que alguém com essas habilidades não poderia ser faxineira? Gustavo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Chega de jogos, Helena. Quero a verdade. Quem é você? Helena o olhou durante um longo momento. Seus olhos refletiam as luzes da cidade, criando padrões mutantes de luz e sombra. Sou alguém que teve uma vida diferente antes desta, disse finalmente. Alguém que perdeu tudo por razões que não vou discutir.
Alguém que aprendeu que o valor de uma pessoa não está no seu cargo. É resposta suficiente? Não, pois é a única que você vai obter até que termine o nosso contrato. Gustavo sentiu a impotência arder em seu peito. Estava acostumado a ter informações, a controlar cada variável. Aquela mulher era um enigma que se negava a ser resolvido. Por que aceitou este trabalho? Perguntou ele mais suavemente. Com suas habilidades, você poderia... Poderia o quê, Gustavo? Interrompeu ela com um sorriso triste. Você não sabe nada da minha situação. Não sabe quais portas se fecharam para mim nem o porquê. Então, não faça suposições sobre o que eu posso ou não posso fazer. O carro parou em frente ao prédio de Helena. Antes de sair, ela se voltou uma última vez. Amanhã você tem reunião com o conselho às 9. Eles vão te pressionar sobre a fusão com a Tecnova. Leia meu relatório. Ele vai salvar o seu pescoço. Ela saiu, deixando Gustavo mergulhado em um turbilhão de emoções que não sabia nomear. Admiração, frustração, curiosidade e algo mais profundo que não queria examinar. Naquela noite, ele leu o relatório de Helena mais 3 vezes. E no dia seguinte, seguiu cada uma de suas recomendações. O Conselho de Administração, pela primeira vez em meses, o parabenizou por sua visão estratégica. Marcelo chegou ao escritório de Gustavo com uma pasta grossa e expressão sombria. Encontrei informações sobre Helena Santos. Você não vai gostar. Gustavo sentiu algo estranho. Parte dele queria saber, mas outra parte, uma que ele não reconhecia, queria parar de invadir a privacidade de Helena. Diga. Marcelo abriu a pasta e começou a ler. Helena Sofia Santos Vasconcelos, 32 anos. Filha única de Fernando Santos, que foi CEO da Santos em Associados, uma consultoria estratégica de elite que trabalhava com as maiores corporações do país. Sua mãe, Sofia Vasconcelos, era herdeira de uma família tradicional mineira. Helena cresceu na alta sociedade. Estudou em colégios de elite, formou-se em Georgetown com dupla titulação em Economia e Relações Internacionais. Fez mestrado no MIT. Gustavo sentiu o chão fugir sob seus pés. Trabalhou como consultora sênior na McKinsey aos 25 anos, continuou Marcelo, liderando projetos de reestruturação corporativa em 3 continentes. Aos 28, voltou para dirigir a empresa familiar ao lado do pai. Tudo ia bem até que Ricardo Bittencourt apareceu, murmurou Gustavo, lembrando-se da conversa no carro. Exatamente. Bittencourt queria absorver a Santos em Associados. Fernando Santos se recusou. Então, Bittencourt orquestrou um escândalo. Documentos falsificados que sugeriam fraude fiscal, vazamentos para a imprensa, pressão sobre clientes. A empresa colapsou em 6 meses. Os Santos perderam tudo. A mãe de Helena morreu de um infarto durante o processo. O pai dela... O que aconteceu com o pai? Vive em uma casa de repouso. Alzheimer avançado. Os gastos. Médicos consumiram as últimas economias. Helena tem trabalhado em empregos onde pudesse passar despercebida, pagando as contas do pai enquanto eu a tratava como lixo, completou Gustavo com voz oca. Marcelo o olhou com compaixão. Você não sabia. Eu deveria saber. Eu deveria... Deus, a forma como falei com ela, as coisas que presumi. Gustavo sentiu náuseas. Cada momento de condescendência, cada comentário depreciativo, cada vez que duvidara dela porque ela limpava o chão, tudo voltou como uma avalanche de vergonha. Tem mais, disse Marcelo. Helena nunca denunciou Bittencourt, nunca buscou vingança pública. Simplesmente desapareceu, como se tivesse decidido que lutar naquele mundo não valia mais a pena. Gustavo fechou os olhos. Compreendeu então a dignidade inabalável de Helena, a calma com que enfrentava o desprezo, o conhecimento que nunca alardeava. Ela não estava fingindo ser outra pessoa. Ela estava sendo exatamente quem era, enquanto ele fora cego demais para ver. E o que você vai fazer? Perguntou Marcelo. Gustavo abriu os olhos, sentindo algo que não experimentava há anos, o peso esmagador da culpa genuína. Não sei, mas preciso falar com ela. Naquela noite, Gustavo chegou ao prédio de Helena sem avisar. Bateu à porta dela com o coração batendo como nunca antes. Quando ela abriu,
vestida com roupas casuais, com o cabelo solto e sem maquiagem, parecia mais bonita do que nunca. Gustavo, não temos nenhum evento programado. Eu... Sei, interrompeu ele. Posso entrar? Helena hesitou, mas finalmente deu passagem. O apartamento era pequeno, mas impecável, com móveis modestos, mas de bom gosto. Livros enchiam estantes improvisadas. Na parede havia uma foto emoldurada. Helena mais jovem, ao lado de um homem de cabelos grisalhos e uma mulher elegante. Seus pais. O que você precisa? Perguntou Helena com cautela. Gustavo voltou-se para ela, as palavras presas na garganta. Eu sei quem você é. Investiguei o seu passado. Helena empalideceu levemente, mas manteve a compostura. Entendo. Vai romper o contrato? O quê? Não. Gustavo respirou fundo. Vim pedir desculpas. Helena o olhou sem compreender. Pedir desculpas? Por tudo. Por como te tratei. Por presumir que você era... que não era... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Fui um idiota arrogante. Eu te julguei baseando-me no seu trabalho atual, sem saber nada sobre você. Te tratei como se você fosse menos do que eu. Quando, na verdade... Ele se interrompeu, mas Helena completou a frase com voz suave. Quando, na verdade, frequentamos os mesmos círculos durante anos, sem nos conhecermos. Você era brilhante, disse Gustavo. Bem-sucedida, respeitada. E Bittencourt te destruiu porque meu pai não se vendeu, terminou Helena sentando-se no sofá. Porque acreditamos em fazer o que é certo em vez do que é rentável. Gustavo sentou-se à frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Por que não me contou? Por que aceitou que eu te tratasse daquela forma? Helena o olhou com aqueles olhos que agora ele compreendia melhor. Porque eu precisava do dinheiro para o meu pai. E porque percebi algo há muito tempo. As pessoas veem o que querem ver. Você queria ver uma faxineira submissa. Dizer a verdade não teria mudado isso. Apenas a experiência poderia fazê-lo. Você tinha razão, admitiu Gustavo. Sobre tudo. Sobre meus preconceitos, sobre julgar as pessoas, sobre mim. Helena guardou silêncio, observando-o com uma expressão que Gustavo não conseguia decifrar. O que você quer de mim, Gustavo? Perguntou finalmente. Absolvição? Que eu diga que está tudo bem. Não, respondeu ele honestamente. Quero começar de novo. Não como patrão e empregada, como... não sei, mas diferente. Helena sorriu com tristeza. Nosso contrato termina em 6 semanas. Depois disso, voltarei para a minha vida e você para a sua. E se eu não quiser que você volte para a sua vida? As palavras saíram antes que Gustavo pudesse detê-las. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de significados não ditos. Helena se levantou. Está tarde, Gustavo. Você deveria ir. Ele assentiu, levantando-se também. Na porta, ele se voltou uma última vez. Helena, o que Bittencourt fez com você é imperdoável. Ela sustentou o olhar dele com uma serenidade que o desarmava. O imperdoável foi que ele nunca pagou por isso. Mas a vida tem formas estranhas de equilibrar as coisas. Gustavo saiu para o corredor, sentindo que algo fundamental havia mudado nele. Já não estava fingindo um relacionamento para salvar sua imagem. Estava começando a questionar quem ele era realmente sob todas as camadas de arrogância e dinheiro. E isso o apavorava mais do que qualquer escândalo público. A gala beneficente do Hospital da Criança reunia o que havia de mais seleto na sociedade. Gustavo chegou com Helena, mas desta vez era diferente. Ele a olhava com outros olhos. Via como ela se movia com uma graça natural, que vinha de anos de formação, como escolhia suas palavras com precisão cirúrgica, como comandava respeito sem exigi-lo. Você está desconfortável, observou Helena enquanto caminhavam para o salão principal. Estou envergonhado, corrigiu Gustavo. Cada vez que alguém te vê como meu acessório, tenho vontade de gritar quem você realmente é. Helena apertou suavemente o braço dele. Não preciso que me defenda. Sei quem sou. Mas eles não sabem. E isso importa? A validação externa é uma armadilha, Gustavo. Ela te consome. Acredite, aprendi da pior maneira. Antes que Gustavo pudesse responder, uma voz conhecida os interrompeu. Brandão, que surpresa te ver em um evento de caridade.
Ricardo Bittencourt aproximava-se com sua esposa pendurada no braço, um sorriso predador no rosto. Gustavo sentiu Helena se tensar imperceptivelmente. Bittencourt, cumprimentou Gustavo com frieza. E a encantadora Helena. Ricardo a olhou com olhos calculistas. Sabe, esse sobrenome continua me incomodando. Santos. Santos. É um sobrenome comum, disse Helena com voz neutra, embora Gustavo notasse como seus nós dos dedos embranqueciam ao apertar a bolsa. Você conheceu Fernando Santos? Perguntou Ricardo com falsa casualidade. Pobre homem. Construiu um império sobre a areia. Quando a maré subiu, tudo desmoronou. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para este mundo. Gustavo sentiu a fúria arder em seu peito. Ia responder quando Helena falou. Primeiro, meu pai construiu a empresa dele sobre ética e valores, disse com voz firme, mas controlada. Quando escolheu não comprometer esses princípios, pagou o preço, mas ele nunca desmoronou. Ele foi derrubado. Ricardo ergueu as sobrancelhas com fingida surpresa. Seu pai? Então você é filha de Fernando Santos, completou Helena. E sei exatamente como você destruiu a vida dele com documentos falsificados e subornos. Mas ao contrário de você, Ricardo, eu não confundo destruição com sucesso. O silêncio entre eles era elétrico. A esposa de Ricardo olhava incomodada ao redor. Gustavo observava Helena com uma mistura de assombro e admiração. Ricardo riu com nervosismo. Cuidado com as acusações infundadas, querida. Difamação é um assunto sério. É mesmo, concordou Helena. Por isso cada palavra que eu disse é verificável. Mas não se preocupe, não estou aqui para te destruir. Essa não é a minha forma de fazer as coisas. Ela se voltou para Gustavo. Vamos. Acho que o jantar está para ser servido. Caminharam afastando-se de Ricardo, que ficou com expressão confusa e levemente ameaçada. Quando ficaram sozinhos, Gustavo a parou suavemente. Isso foi incrível. Helena suspirou. Foi impulsivo. Não deveria tê-lo confrontado. Por que não? Porque chamar a atenção não faz parte do plano. Que plano? Helena o olhou com uma intensidade que o deixou sem fôlego. O plano de sobreviver sem me transformar no que ele é. De manter minha dignidade mesmo quando tudo o mais foi perdido. Gustavo sentiu algo se quebrar dentro dele. Aquela mulher que perdera tudo, que fora humilhada e destruída, mantinha uma integridade que ele nunca possuíra. E ali estava ele, preocupando-se com escândalos e reputação, quando nunca enfrentara uma adversidade verdadeira. Como você consegue? Perguntou ele. Como mantém a calma quando tudo desmoronou? Helena sorriu com tristeza. Porque me render significaria que ele venceu. E eu não luto para vencer, Gustavo. Luto para não perder quem eu sou. Durante o jantar, Gustavo mal conseguia se concentrar nas conversas. Observava Helena interagir com os outros, vendo claramente agora o que antes fora cego para notar. O refinamento natural, a inteligência aguda, a compaixão genuína. Ela não fingia ser da alta sociedade. Ela era, sempre fora. E ele, com todo o seu dinheiro e poder, estava apenas começando a aprender o que significava ter classe de verdade. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Gustavo começou a buscar a opinião de Helena em decisões empresariais, não como empregada, mas como conselheira. Ela, cautelosamente no início, começou a se abrir mais, compartilhando insights que transformavam as estratégias de Gustavo. Uma tarde, enquanto revisavam juntos os contratos da fusão com a Tecnova, Helena apontou uma cláusula particularmente problemática. Esta seção sobre transferência de ativos intangíveis poderia ser usada para absorver sua marca sem a compensação adequada, explicou ela. Vi a mesma tática ser usada contra meu pai. Eles acreditavam que não notaríamos até que fosse tarde demais. Gustavo a observou inclinada sobre os documentos, mechas de cabelo caindo sobre seu rosto, completamente concentrada. Ele sentiu um calor estranho no peito. Por que você me ajuda tanto? Perguntou ele. Depois de como eu te tratei, Helena levantou a vista. Porque, apesar dos seus defeitos, vejo que você está tentando mudar. E porque não quero que você sofra o que minha família sofreu. Ninguém merece isso. Nem mesmo eu?
Especialmente você agora que está aprendendo. Gustavo estendeu a mão e, sem pensar, acariciou suavemente o rosto de Helena. Ela ficou imóvel, com os olhos bem abertos. Helena, eu... O telefone de Gustavo tocou estridentemente, quebrando o momento. Era Marcelo, com urgência na voz. Gustavo, você precisa ver isso. Agora. No escritório, Marcelo estava com a televisão ligada. Um canal de notícias econômicas mostrava uma entrevista com Ricardo Bittencourt. E sobre os boatos de que Gustavo Brandão está saindo com a filha de Fernando Santos, só posso dizer que é uma história trágica, dizia Ricardo com falsa compaixão. A pobre moça ficou tão traumatizada com o colapso da empresa do pai que tem trabalhado em empregos humildes, incapaz de se recuperar. Eu me pergunto se Brandão sabe que sua atual acompanhante limpa chãos para sobreviver. Gustavo sentiu o sangue ferver. Marcelo parecia preocupado. Isso é ruim. Se a imprensa descobrir que você contratou sua faxineira para fingir ser sua namorada, não estou fingindo, interrompeu Gustavo, surpreendendo-se com a veemência de suas próprias palavras. Helena, que havia entrado silenciosamente na sala, falou da porta. Sim, temos um contrato. Isso é um acordo comercial. Gustavo voltou-se para ela. É mesmo? Ainda é só isso para você? Helena manteve sua expressão neutra, mas Gustavo viu um lampejo de algo em seus olhos. Dor, talvez. Ou medo. É o que combinamos. Ao diabo com o acordo. Helena, Você precisa controlar este escândalo, interrompeu ela com voz firme. Bittencourt está tentando te desacreditar me usando. Você não pode permitir. Não me importa o que o Bittencourt diga. Deveria importar. Seus investidores, seu conselho, todos verão isso. Verão que saio do meu prédio modesto toda manhã, que trabalho limpando casas. Verão a farsa que o Ricardo está insinuando. Marcelo interveio. Poderíamos desmentir. Explicar que a Helena é... O quê? Interrompeu Helena. Uma executiva caída em desgraça? Uma herdeira em ruínas? Isso só confirmará que o Gustavo está usando um relacionamento falso para melhorar sua imagem. De qualquer forma, perdemos. O silêncio se instalou no escritório. Gustavo sentiu a armadilha se fechando. Bittencourt os havia colocado em xeque. Há uma maneira de sair disso, disse Helena finalmente, sua voz estranhamente desprovida de emoção. Encerrar o contrato agora. Publicamente. Você diz que foi um erro, que se deixou levar temporariamente, mas que agora vê que não era apropriado. Sua imagem sofre um golpe menor, mas sobrevive. Não, disse Gustavo categoricamente. Gustavo, seja realista. Eu disse não. Não vou deixar você ser a vítima nisso. Helena o olhou com uma expressão que Gustavo não conseguia decifrar. Então, o que você sugere? Gustavo respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco. Sugiro que paremos de fingir, que tornemos isso real. Os olhos de Helena se abriram com surpresa genuína. O quê? Você e eu, sem contratos, sem farsa. Real. Helena negou com a cabeça, recuando. Você não sabe o que está dizendo. Isso é a pressão, a situação. Não é? É a primeira coisa honesta que eu digo em meses, insistiu Gustavo, aproximando-se. Helena, em algum momento entre as suas correções aos meus executivos e as suas análises financeiras brilhantes, entre ver você manter sua dignidade quando eu não merecia seu respeito e ver você enfrentar o Bittencourt com mais coragem do que eu jamais tive, eu me apaixonei por você. Helena o olhava com olhos brilhantes, e Gustavo viu lágrimas se formarem. Você não pode amar alguém que mal conhece. Eu te conheço mais do que conheci qualquer pessoa. E sim, eu posso, eu já amo. Marcelo tossiu desconfortavelmente. Talvez eu devesse sair, mas nenhum dos dois o ouviu. Helena negava com a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Gustavo, isso não pode funcionar. Viemos de mundos diferentes agora. Eu não tenho nada a te oferecer. Você tem tudo o que importa. Inteligência, integridade, força. As coisas que eu acreditei não precisar, mas que acabaram sendo as únicas que valem a pena. Gustavo segurou as mãos dela, sentindo como tremiam. E talvez não funcione. Talvez seja o maior erro da minha vida. Mas prefiro tentar e falhar do que viver me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente. Helena fechou os olhos,
respirando profundamente. Quando os abriu, havia uma vulnerabilidade que Gustavo nunca tinha visto. Se fizermos isso, se formos tentar algo real, preciso que você entenda uma coisa. Não vou mudar quem eu sou. Não vou fingir que meu passado não existiu. E não vou te pedir permissão para ser quem eu sou. Não quero que você mude. Eu te quero exatamente como você é. Eu ainda limpo casas, Gustavo, incluindo a sua. Então contratarei outra faxineira, respondeu ele com um sorriso. Porque preciso de você como algo muito mais importante do que isso. Pela primeira vez desde que a conheceu, Helena sorriu. Um sorriso genuíno, radiante, que iluminou seu rosto e tirou o fôlego de Gustavo. Você está louco, murmurou ela. Completamente, admitiu ele. É um sim? Helena o olhou longamente, avaliando, considerando. Finalmente, assentiu. É um... Vamos tentar. Gustavo sentiu uma alegria que não experimentava há anos. Ele a abraçou, sentindo como ela correspondia, seus corpos se encaixando perfeitamente. Marcelo, ainda na sala, suspirou. Isso vai ser um desastre de relações públicas. Que seja, disse Gustavo sem soltar Helena. Alguns desastres valem a pena. A notícia de que Gustavo Brandão estava em um relacionamento sério com Helena Santos, filha do falecido empresário Fernando Santos e vítima do escândalo orquestrado por Ricardo Bittencourt, explodiu na mídia. Mas desta vez, a narrativa era diferente. Alguns veículos pintavam a história como um romance improvável. Outros, mais cínicos, chamavam de movimento calculado. Mas o que ninguém podia negar era que a química entre Gustavo e Helena era inegável. Em sua primeira entrevista conjunta, transmitida ao vivo por um grande canal de notícias, a jornalista foi direta ao ponto. Senhor Brandão, há quem diga que esta relação é uma estratégia para limpar sua imagem depois do escândalo de 2 meses atrás. Gustavo, com Helena sentada ao seu lado, respondeu com honestidade brutal. Sim, foi assim que... começou. Fiz uma proposta profissional a Helena. Um contrato para que fingisse ser minha parceira em eventos públicos. Foi arrogante, manipulador e profundamente desrespeitoso. A jornalista piscou, surpresa pela admissão direta. Helena apertou discretamente a mão de Gustavo por baixo da mesa. Mas em algum momento, continuou Gustavo, deixou de ser uma farsa. Eu me apaixonei por uma mulher extraordinária que me mostrou que o sucesso sem integridade é vazio, que o poder sem compaixão é tirania, que eu tinha passado toda a minha vida construindo um império sobre a areia. E a senhora, senhorita Santos? Perguntou a jornalista. Por que aceitou inicialmente essa proposta? Helena falou com seu característico aprumo. Eu precisava do dinheiro para cuidar do meu pai, que sofre de Alzheimer e exige cuidados médicos caros. Aceitei o acordo porque as circunstâncias me limitavam, mas fiquei porque o Gustavo provou ser capaz de mudar, de questionar seus preconceitos, de crescer. Sua família perdeu tudo em um escândalo há 12 anos. Você guarda ressentimento? Os olhos de Helena escureceram ligeiramente. Guardei dor, guardei raiva, mas o ressentimento é um veneno que só adoece quem o consome. Aprendi que a melhor vingança é viver bem, manter meus valores e não me transformar naquilo que destruiu minha família. A entrevista continuou, e Gustavo observou como Helena lidava com cada pergunta difícil, com graça e honestidade. Não fugia, não mentia, não se vitimizava. Era transparente sem ser vulnerável, forte sem ser dura. Quando terminou no carro de volta, Gustavo a olhou com admiração. Você foi perfeita. Fui honesta, corrigiu Helena. Há uma diferença. Você alguma vez tem medo? O tempo todo, admitiu ela. Tenho medo de que isso seja temporário. De que, quando a novidade passar, você volte a ver apenas a faxineira. De que eu me apaixone completamente e depois seja destruída outra vez. Gustavo parou o carro em um semáforo e voltou-se para ela. Helena, olhe para mim. Não sou perfeito, vou errar, vou dizer coisas estúpidas, vou ter recaídas na minha arrogância, mas nunca, jamais, voltarei a ver você como menos do que a mulher extraordinária que você é. Helena o beijou então, um beijo suave que continha promessas e medos entrelaçados. É bom mesmo, murmurou contra os lábios dele, porque se você quebrar meu coração, farei você pagar por cada documento legal que assinou comigo. Gustavo riu,
sentindo uma leveza que não experimentava há décadas. Os dias seguintes trouxeram desafios inesperados. O conselho de administração da empresa de Gustavo exigiu uma reunião de emergência. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou rostos severos esperando por ele. Gustavo, começou Roberto Vasconcelos, o presidente do conselho, esta situação com a Helena Santos está gerando volatilidade no mercado. Os investidores estão nervosos. Estão nervosos porque estão esperando que eu fracasse, respondeu Gustavo. Mas não vou. O problema não é só o relacionamento, interveio Luciana, a diretora financeira. É que você está distraído. Nas últimas 3 semanas você delegou decisões importantes, recusou reuniões. Eu otimizei meu tempo, corrigiu Gustavo. E as decisões que deleguei foram executadas perfeitamente por uma equipe em que finalmente confio. E se os investidores exigirem que você escolha entre a empresa e essa mulher? Gustavo levantou-se, sua voz firme, mas controlada. Então eu escolho a Helena. E se isso significar renunciar a esta empresa que construí, que seja? Porque finalmente entendi uma coisa: um império sem humanidade não vale nada. O silêncio na sala foi absoluto. Roberto o olhava com uma mistura de choque e, surpreendentemente, respeito. Sente-se, Gustavo, disse finalmente. Ninguém está pedindo para você renunciar. Só queríamos ver se você realmente tinha mudado ou se isso era outro de seus jogos de manipulação. Gustavo sentou-se lentamente, processando as palavras. Isso era um teste? Luciana sorriu levemente. Pedimos a Helena que analisasse nossas finanças do último trimestre. As recomendações dela foram excepcionais. Se você tem alguém desse calibre ao seu lado, apoiando você, desafiando você, então talvez haja esperança para este conselho, afinal. Gustavo sentiu orgulho e amor se entrelaçarem em seu peito. Helena estivera ajudando-o sem lhe dizer, provando seu valor não com palavras, mas com ações. Ela é extraordinária, disse ele simplesmente. Ela é, concordou Roberto. O que nos leva à nossa verdadeira pergunta. Por que diabos você ainda não a contratou oficialmente como consultora estratégica? Gustavo piscou. Eu não achei que ela... Pergunte a ela, sugeriu Luciana. Mas faça direito desta vez, sem arrogância, sem presumir. Pergunte a ela como igual. Gustavo saiu daquela reunião com uma clareza nova. Tinha passado a vida inteira dando ordens, assumindo que tinha direito à deferência dos outros. Helena o ensinara que o verdadeiro poder vem do respeito mútuo, não do controle. Naquela noite ele preparou um jantar em sua mansão. Não chamou buffet, não contratou chefes. Ele mesmo cozinhou, com resultados medíocres, mas honestos, e esperou por Helena com um nervosismo adolescente. Quando ela chegou e viu a mesa posta desajeitadamente, a comida levemente queimada, mas feita com esforço, riu com ternura. O que é tudo isso? Uma tentativa de mostrar que estou tentando ser melhor, disse Gustavo. E de te fazer uma pergunta. Ele se ajoelhou, mas não com um anel, com um contrato. Helena Santos, você me daria a honra de ser a diretora de estratégia corporativa da minha empresa, com salário de executiva sênior, participação acionária e voz em todas as decisões importantes. Não porque você é minha namorada, mas porque você é a pessoa mais brilhante que eu conheço. Helena pegou o contrato, lendo-o cuidadosamente. Gustavo viu como seus olhos umedeceram. Gustavo, se você não quiser, tudo bem. Mas eu precisava oferecer corretamente, como profissional para profissional, como o reconhecimento que você sempre mereceu. Helena o ajudou a se levantar e o abraçou com força. Sim, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que você nunca, jamais cozinhe de novo. Isto, apontou para a comida queimada, é um crime culinário. Gustavo riu, sentindo felicidade pura. Trato feito. Naquela noite, enquanto jantavam comida pedida por aplicativo, depois de descartarem o desastre culinário, Gustavo soube que tinha encontrado algo mais valioso que qualquer fusão empresarial. Uma companheira que o desafiava a ser melhor e o amava apesar de suas imperfeições. Helena assumiu seu novo cargo com a competência que Gustavo aprendera a esperar. Em sua primeira semana como diretora de estratégia, reorganizou departamentos inteiros, identificou ineficiências que tinham passado despercebidas por anos
e propôs uma reestruturação que aumentaria a rentabilidade em 25%. Mas nem tudo foi fácil. Alguns executivos sêniores se ressentiam de que uma recém-chegada tivesse tanto poder tão rápido. Em uma reunião particularmente tensa, Jorge Maldonado, diretor de operações com 20 anos de empresa, a desafiou abertamente. Com todo o respeito, senhorita Santos, a senhora não entende como as coisas funcionam aqui. Essas propostas são agressivas demais, rápidas demais. Helena o olhou com calma. Com todo o respeito, senhor Maldonado, sua resistência à mudança é exatamente o motivo pelo qual esta empresa esteve à beira do colapso há 3 meses. As indústrias evoluem. Se não nos adaptarmos, morremos. Fácil para alguém que acabou de chegar dizer isso, murmurou Jorge. Gustavo ia intervir, mas Helena lhe fez um sinal quase imperceptível para que esperasse. O senhor tem razão, disse Helena surpreendentemente. Acabei de chegar a esta empresa, mas não a este mundo. Dirigi reestruturações corporativas em 3 continentes antes dos 30 anos. Vi empresas sobreviverem a crises impossíveis e outras colapsarem por se recusarem a mudar. E sei com absoluta certeza que se não implementarmos estas reformas, em 6 meses estaremos exatamente onde estávamos há 3 meses. É isso o que o senhor quer? O silêncio na sala era denso. Jorge a olhou longamente, avaliando-a. Finalmente assentiu. Está bem, vamos fazer do seu jeito, mas se falhar, assumo total responsabilidade, disse Helena, e renuncio sem indenização. Depois da reunião, Gustavo a alcançou em sua nova sala. Você não precisava arriscar tanto. Helena deu de ombros organizando documentos. Se vou fazer isso, vou fazer direito, sem meias medidas. Gustavo fechou a porta e aproximou-se, segurando-a pela cintura. Você é incrível, sabia disso? Ela sorriu, mas havia cansaço em seus olhos. Sou teimosa, há uma diferença. Você está bem? De verdade. Helena suspirou, apoiando-se nele. Visitei meu pai ontem. Ele não me reconheceu. Achou que eu fosse a enfermeira. Tentei lembrá-lo de quem eu sou, mas só o confundi mais. Gustavo sentiu dor por ela, apertando-a mais forte. Sinto muito, amor. Está piorando. Os médicos dizem que logo ele não saberá nem o próprio nome. E eu queria tanto que ele me visse agora. Que soubesse que eu venci, que não quebrei, que a filha dele está bem. As lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto. Gustavo a secou com ternura. Ele sabe. Em algum lugar profundo, ele sabe. Porque você é exatamente o tipo de mulher que um pai sonharia em criar. Forte, íntegra, brilhante. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço há apenas alguns meses e já vejo isso. Imagine uma vida inteira. Helena o beijou então, desesperada e agradecida. O beijo se aprofundou, anos de dor e solidão dissolvendo-se na conexão entre eles. Fique comigo esta noite, murmurou Gustavo. Não quero que você fique sozinha. Helena assentiu, e naquela noite dormiram juntos pela primeira vez, não com paixão desenfreada, mas com a intimidade terna de 2 almas que tinham encontrado refúgio mútuo. As semanas seguintes trouxeram sucessos profissionais. As reformas de Helena funcionavam melhor do que o esperado. Os investidores estavam impressionados, o conselho satisfeito, e a empresa experimentava crescimento pela primeira vez em 2 anos. Mas também trouxeram complicações pessoais. Ricardo Bittencourt não permanecera em silêncio. Começou a vazar informações tendenciosas para a imprensa, insinuando que Helena tinha seduzido Gustavo para si, vingar que estava usando a empresa como plataforma para atacá-lo. Precisamos responder, insistiu Marcelo durante uma reunião de crise. Não vamos dar a ele o prazer de uma briga pública, respondeu Helena. É exatamente o que ele quer. Atenção, relevância, drama. Mas está prejudicando sua reputação. Minha reputação sobreviveu a coisas piores do que as fofocas do Ricardo Bittencourt. Gustavo a observava, maravilhado por sua compostura, mas notava os pequenos sinais. Como ela cerrava a mandíbula quando lia as matérias, como suas mãos tremiam ligeiramente quando Ricardo era mencionado. Naquela noite, na privacidade do seu apartamento, Gustavo finalmente perguntou: Você quer vingança? Contra o Bittencourt? Helena o olhou longamente. Eu quis.
Por anos fantasiei com formas de destruí-lo como ele destruiu minha família. Mas então percebi uma coisa. A vingança exigiria que eu me tornasse ele. E prefiro perder tudo de novo do que perder quem eu sou. Ele merece pagar. Talvez. Mas não serei eu quem cobrará essa dívida. O universo tem formas de equilibrar as coisas. E se não, pelo menos dormirei bem sabendo que mantive minha integridade. Gustavo a abraçou, sentindo uma mistura de amor e frustração. Queria protegê-la, defendê-la, destruir qualquer um que a magoasse. Mas estava aprendendo que amá-la significava respeitar suas decisões, mesmo quando não concordava com elas. E se eu quisesse fazer algo a respeito? Helena afastou-se, olhando-o seriamente. Então, eu te pediria que não o fizesse. Não por ele, mas por você. Porque o homem por quem me apaixonei está aprendendo a ser melhor do que isso. Gustavo assentiu, embora parte dele quisesse ignorar o conselho. Mas ela tinha razão. Ela sempre tinha razão. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Uma investigação de um jornal financeiro independente revelou documentos que provavam a participação de Ricardo Bittencourt em múltiplos casos de fraude corporativa, incluindo o caso da Santos em Associados. Não foi Gustavo quem vazou. Não foi Helena. Foi Patrícia Vasconcelos, a antiga colega de estudos de Helena, que tinha guardado evidências durante anos esperando o momento certo. Quando Helena ligou para agradecer, Patrícia simplesmente disse: "Seu pai foi mentor do meu pai. Devíamos isso a ele. E além disso, o Ricardo precisava cair. Eu só estava esperando o momento em que fizesse mais estrago. A queda de Ricardo foi rápida e brutal. Processos, investigações, sócios se retirando. Seu império começou a desmoronar exatamente como ele tinha desmoronado o de Fernando Santos. E Helena observou tudo com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque a justiça finalmente chegava. Tristeza porque sabia que nem toda a justiça do mundo traria seu pai de volta, restauraria os anos perdidos ou apagaria a dor. Acabou, disse ela a Gustavo naquela noite. Finalmente acabou. Como você se sente? Helena pensou longamente. Aliviada, mas não vingada, porque acontece que a vingança não preenche o vazio. Apenas construir algo novo faz isso. Gustavo a beijou com ternura. Então vamos construir algo novo, juntos. E naquele momento, ambos souberam que o pior obstáculo tinha sido superado. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. A Gala Anual de Empresários era o evento mais prestigiado do ano, reunindo os líderes mais influentes do país. Gustavo e Helena chegaram juntos e desta vez não havia fingimento. A forma como ele a olhava, como suas mãos se buscavam, instintivamente, a sincronia de seus movimentos. Tudo gritava autenticidade. O salão estava cheio de rostos conhecidos. Alguns olhavam para Helena com curiosidade, outros com respeito renovado depois que seu brilhantismo como estrategista se tornara conhecido nos círculos empresariais. Já não era mais a faxineira do Brandão. Era Helena Santos, a diretora de estratégia que tinha salvado um império à beira do colapso. Brandão, cumprimentou Roberto Vasconcelos, aproximando-se com um sorriso. Helena, magnífico trabalho com o relatório trimestral. Os acionistas estão eufóricos. Obrigada, Roberto, respondeu Helena com graça. Mas foi um esforço de equipe. Modéstia, riu Roberto. Gustavo, você tem sorte de tê-la. Eu sei, respondeu Gustavo, olhando-a com um carinho que já não tentava esconder. Acredite, eu sei. Enquanto circulavam pelo salão, Helena notou um homem de cabelos prateados observando-a com intensidade. Quando seus olhos se encontraram, ele se aproximou com passos decididos. Helena Santos, disse com voz profunda. Fazia anos que eu não via esse sobrenome nestes eventos. Helena se tensou ligeiramente, mas manteve a compostura. Nós nos conhecemos? Alberto Sandoval. Trabalhei com seu pai em várias ocasiões. Ele era um homem de princípios inabaláveis. Quando ele caiu, bem, muitos de nós sabíamos a verdade, mas fomos covardes demais para defendê-lo. O silêncio entre eles foi pesado. Gustavo sentiu a mão de Helena tremer na sua. Meu pai teria apreciado a honestidade, disse Helena finalmente, mesmo que chegue tarde. Alberto assentiu com pesar.
Tenho acompanhado sua carreira desde que você voltou ao mundo corporativo. Seu trabalho na Brandão Industries tem sido excepcional. Seu pai estaria orgulhoso. Helena piscou rapidamente, contendo as lágrimas. Obrigada. Isso significa mais do que o senhor imagina. Quando Alberto se afastou, Gustavo notou como Helena respirava profundamente, estabilizando-se. Você está bem? Sim, apenas estranho. Por anos fui invisível. Agora, de repente, todos querem reconhecer quem eu sou. Você sempre foi visível, amor. Só que agora eles estão olhando. Helena o beijou suavemente na bochecha. Obrigada. Por tudo. A janta transcorreu com o protocolo habitual destes eventos. Discursos, prêmios, reconhecimentos. Gustavo recebeu um prêmio por Transformação Empresarial do Ano e, em seu discurso de aceitação, surpreendeu a todos. Este prêmio não pertence apenas a mim, começou ele. Há 6 meses, eu era um homem arrogante que media o sucesso em números e poder. Estava prestes a perder tudo, não por falta de habilidade, mas por falta de humanidade. Então alguém extraordinário entrou na minha vida e me mostrou que a verdadeira liderança não é controlar pessoas, mas inspirá-las. Não é acumular poder, mas empoderar os outros. Ele olhou diretamente para Helena. Helena Santos me ensinou que julgar as pessoas por sua posição atual é a forma mais tola de cegueira, que a dignidade não está nos cargos, mas no caráter, e que o amor real não é posse, mas admiração mútua. Este prêmio é tanto dela quanto meu. A sala explodiu em aplausos. Helena sentiu lágrimas correrem livremente por seu rosto, sem se importar com quem as visse. Quando Gustavo voltou ao lado dela, ela o abraçou com força. Eu te amo, murmurou ela. Deus, eu te amo tanto. Eu também te amo, respondeu ele. E vou provar isso a você todos os dias pelo resto da minha vida. Mas a noite ainda tinha mais uma surpresa. Durante o coquetel, após o jantar, um grupo de investidores internacionais se aproximou de Helena. Entre eles, uma mulher de aspecto severo, mas elegante, de cerca de 60 anos, observava-a com particular interesse. Senhorita Santos, disse a mulher com sotaque europeu, sou Ingrid Hoffman, do Hoffman Capital Group. Analisei seu trabalho na Brandão Industries. Impressionante. Obrigada, respondeu Helena cortesmente. Tão impressionante que eu gostaria de lhe fazer uma oferta. Estamos procurando um diretor de estratégia para nossa divisão latino-americana, com base em Genebra, salário de 7 dígitos, pacote completo de benefícios executivos. Você estaria encarregada de todas as nossas operações no hemisfério ocidental. Gustavo sentiu seu coração parar. Era a oferta dos sonhos para qualquer executivo e exigia que Helena se mudasse para outro continente. Helena manteve sua expressão neutral, profissional. É uma oferta muito generosa, senhora Hoffman. Pense nisso. Aqui está o meu cartão. Gostaria de ter sua resposta em 2 semanas. Quando Ingrid se afastou, Gustavo e Helena se olharam. A tensão era palpável. É uma oportunidade incrível, disse Gustavo, embora cada palavra doesse. É, concordou Helena. Você deveria considerar. Helena o olhou com olhos brilhantes. Você quer que eu vá? Não, claro que não. Mas não serei o homem que te impede de atingir o seu potencial. Você já foi presa pelas circunstâncias uma vez. Não serei eu quem te prenderá de novo. Helena pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Gustavo, se você decidir ir, eu entenderei. Encontraremos uma forma de fazer funcionar. Distância, visitas, o que for necessário. Helena negou com a cabeça lentamente. Já tomei minha decisão. O coração de Gustavo batia dolorosamente. E? Não vou aceitar. Helena, você não pode recusar isso por minha causa. Não é por sua causa, interrompeu ela. Bem, não só por sua causa. É porque finalmente encontrei um lugar onde pertenço. Um trabalho que me apaixona. Uma equipe que respeito e um homem que amo. Anos atrás, perdi tudo buscando o sucesso externo. Agora sei que o verdadeiro sucesso é construir uma vida que você ama, não uma que impressiona os outros. Gustavo sentiu a emoção sobrecarregar seu peito. Você tem certeza? Absoluta. Além disso, sorriu com malícia. Alguém tem que garantir que você não volte aos seus velhos hábitos arrogantes. Ele riu, atraindo-a para si. Eu te amo. Tanto que assusta.
Eu também, e não tenho medo. O resto da noite passou em uma névoa de felicidade. Dançaram, conversaram com investidores, fizeram planos para o futuro. Tudo parecia perfeito. Até que, perto da meia-noite, o mestre de cerimônias pediu silêncio. Senhoras e senhores, temos um anúncio especial. Por favor, deem as boas-vindas ao palco para Patrícia Vasconcelos. Patrícia subiu ao pódio com um sorriso misterioso. Olhou diretamente para Helena antes de falar. Boa noite. Alguns de vocês sabem que minha família foi muito próxima da família Santos por décadas. Fernando Santos foi mentor do meu pai, e Helena foi minha colega de estudos. Quando a família dela foi destruída injustamente há 12 anos, muitos de nós guardamos silêncio por covardia. O salão ficou em completo silêncio. Gustavo sentiu Helena se tensar ao seu lado. Esta noite, continuou Patrícia, quero retificar parcialmente esse erro. Graças à investigação que financiei, a verdade sobre Ricardo Bittencourt veio à tona, mas há algo mais que deve ser revelado. Ela fez um sinal e as telas gigantes do salão se iluminaram com documentos escaneados. Estes são os registros originais que provam não apenas a inocência de Fernando Santos, mas sua integridade absoluta. Documentos que mostram como ele rejeitou subornos milionários, como denunciou a corrupção, mesmo quando isso lhe custou tudo, como escolheu a ética em vez do lucro repetidas vezes. As imagens mudavam. Cartas de agradecimento de clientes, certificações de transparência, reconhecimentos internacionais que nunca foram publicados porque a campanha de difamação os enterrou. Fernando Santos não foi um fracasso empresarial, declarou Patrícia com voz firme. Ele foi um mártir da integridade corporativa. E sua filha, Helena Santos, provou que herdou não apenas seu brilhantismo, mas seu caráter inabalável. Os aplausos começaram lentamente, depois cresceram até se tornarem uma ovação de pé. Helena tinha lágrimas correndo livremente por seu rosto. Gustavo a abraçou enquanto a sala inteira a honrava. Quando finalmente o barulho diminuiu, Patrícia acrescentou: "E para aqueles que ainda duvidam do calibre desta mulher, permitam-me compartilhar algo mais." A tela mostrou agora o currículo completo de Helena. Suas conquistas na McKinsey, seus projetos internacionais, suas publicações acadêmicas, tudo o que havia sido enterrado junto com o nome de sua família. Esta é Helena Santos, concluiu Patrícia. Não a vítima de uma tragédia, mas uma sobrevivente que se tornou vencedora. Quando Patrícia desceu do palco, abraçou Helena com força. Seu pai merece que a verdade seja conhecida, e você merece que todos vejam quem você realmente é. Helena mal conseguia falar entre as lágrimas. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei, sussurrou Patrícia. Por isso eu fiz. Os dias seguintes foram um turbilhão. A revelação pública da história completa de Helena mudou tudo. Veículos de comunicação solicitavam entrevistas, universidades a convidavam para dar palestras, empresas lhe ofereciam cargos em seus conselhos, mas a transformação mais profunda estava ocorrendo em privado. Gustavo chegou uma tarde ao apartamento de Helena com uma proposta inesperada. Quero que você venha comigo a um lugar. Onde? É uma surpresa. Você confia em mim? Helena o olhou com aqueles olhos que agora o conheciam tão bem. Sim, eu confio em você. O carro os levou para fora da cidade. Finalmente pararam em frente a uma elegante casa de repouso particular, cercada por jardins impecáveis. Helena sentiu seu coração acelerar. Gustavo, o que é isto? A melhor instalação para pacientes com Alzheimer no país, explicou. Atendimento personalizado 24 horas, terapias especializadas, jardins terapêuticos. Falei com os diretores. Eles têm um quarto disponível. Helena o olhou com lágrimas se formando. Eu não posso pagar isso, nem mesmo com meu novo salário. Já está pago, 2 anos adiantados. E, depois disso, o que for necessário. Gustavo, você não pode... Não estou pedindo permissão, disse ele suavemente. Não faço isso por obrigação nem por pena. Faço porque seu pai merece dignidade e o melhor cuidado possível, e porque você merece não ter que escolher entre cuidar dele e viver sua vida. Helena desabou em seus braços, soluçando.
Anos de estresse, preocupação e carga emocional foram liberados. Não sei como te agradecer. Você não precisa me agradecer. Apenas deixe-me amar você. Deixe-me estar aqui para você. Entraram juntos na residência. O quarto que tinham disponível para Fernando era espaçoso e luminoso, com vista para os jardins. Havia espaço para fotos de família, livros, lembranças. Podemos trazê-lo amanhã, se quiser, ofereceu a diretora da residência. E você pode visitá-lo quando quiser, sem restrições. Naquela noite, Helena e Gustavo ficaram acordados até tarde, planejando como tornar a transição de Fernando o mais suave possível. Em algum momento, enquanto revisavam documentos médicos, Helena parou. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? O quê? Que começamos com um contrato frio e transacional. Você comprando minha presença, eu vendendo minha dignidade por dinheiro. E agora é a coisa mais real que já senti na minha vida. Gustavo pegou o rosto dela entre as mãos. Não foi irônico. Foi necessário. Eu precisava que você quebrasse todas as minhas certezas sobre quem eu era e o que importava. E talvez você precisasse de um caminho de volta para este mundo, mesmo que fosse pela porta dos fundos. Você acredita no destino? Eu não acreditava. Mas agora acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar. Talvez não da forma que esperamos, mas acontece de qualquer maneira. Eles se beijaram com a ternura de quem atravessou tempestades juntos e saiu mais forte. A transferência de Fernando para a nova residência foi feita uma semana depois. Helena estava nervosa, preocupada que a mudança o confundisse mais. Mas quando o levaram para o seu novo quarto, algo surpreendente aconteceu. Fernando olhou pela janela para os jardins e sorriu. Bonito, murmurou. Muito bonito. Não reconheceu Helena, mas também não mostrou a agitação que às vezes tinha na instalação anterior. Parecia em paz. Helena passou horas naquele dia decorando o quarto dele, colocando fotos de sua mãe, deles juntos, de momentos felizes antes de tudo colapsar. Gustavo a ajudou em silêncio, entendendo que ela precisava desse processo. Quando finalmente saíram já ao anoitecer, Helena se virou para olhar a residência uma última vez. Obrigada, sussurrou, por me devolver a paz de espírito de saber que ele está bem cuidado. Obrigado a você, respondeu Gustavo, por me ensinar que o dinheiro só vale algo quando é usado para coisas que importam. Naquela noite jantaram em um restaurante tranquilo. Não falaram de negócios, nem de escândalos, nem de passado. Falaram de sonhos, de planos, de futuro. Você já pensou em ter filhos? Perguntou Helena de repente. Gustavo quase se engasgou com o vinho. Eu... nunca. Sempre achei que não tinha tempo, ou que não seria um bom pai. E agora? Ele a olhou longamente. Agora acho que gostaria de tentar. Com você. Não agora, não imediatamente. Mas algum dia, você quer? Helena sorriu. Algum dia sim, quando estivermos prontos, quando tivermos construído bases sólidas. Temos tempo, disse Gustavo pegando a mão dela. Todo o tempo do mundo. Mas o universo tinha outros planos. No dia seguinte, enquanto Gustavo estava em uma reunião crucial com investidores japoneses, recebeu uma chamada de emergência. Helena tinha desmaiado em sua sala. Estava no hospital. Gustavo saiu correndo da reunião, seu coração batendo com pânico puro. No carro rezou pela primeira vez em décadas, prometendo qualquer coisa se ela estivesse bem. Quando chegou ao hospital, o médico o recebeu com expressão séria. Você é Gustavo Brandão? Sim. Onde está a Helena? Ela está bem? Está estável. Mas precisamos conversar. Gustavo sentiu o mundo desabar. O que aconteceu? O médico sorriu então, confundindo completamente Gustavo. Senhor Brandão, sua namorada está grávida. O desmaio foi por pressão baixa, combinada com estresse. Mas tanto ela quanto o bebê estão perfeitamente bem. Gustavo ficou paralisado, processando as palavras. Grávida? Helena está... Vamos ter um bebê? Aproximadamente de 6 semanas. Ela não sabia. Estamos esperando que ela acorde, para dar a notícia oficialmente, mas achamos que o senhor deveria saber. Gustavo sentiu alegria, pânico, assombro e terror se entrelaçarem. Um bebê. Iam ter um bebê. Quando finalmente o deixaram ver Helena, ela estava acordada,
com expressão atordoada. Gustavo, o que aconteceu? Ele pegou a mão dela, sorrindo entre as lágrimas. Você está grávida, amor. Vamos ser pais. Helena o olhou sem compreender a princípio. Depois, suas mãos foram instintivamente ao seu ventre. Grávida? Como... Quando... 6 semanas, dizem os médicos. Helena começou a chorar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um bebê. Vamos ter um bebê. Gustavo, eu... Nunca planejei. Não esperava. Eu também não, admitiu ele. Mas estou feliz. Apavorado, mas feliz. Apavorado. Não sei como ser pai. Meu próprio pai era distante, frio. E se eu for como ele? E se eu estragar tudo? Helena pegou o rosto dele entre as mãos. Você não vai, porque você não é mais o homem que era. Você mudou, cresceu. E vamos aprender juntos, nós dois. Gustavo a beijou com ternura infinita. Eu amo você, você e este bebê. Vou ser o melhor pai que eu puder ser. Eu sei, sussurrou Helena, e estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Naquele momento no hospital, rodeados de máquinas e luzes fluorescentes, tomaram a decisão mais importante de suas vidas: construir uma família baseada não na perfeição, mas no amor, na honestidade e no crescimento mútuo. 6 meses depois, a cidade brilhava sob o sol da tarde. O escritório de Gustavo fora transformado. Onde antes havia troféus de conquistas empresariais, agora havia fotos de Helena, planos para o quarto do bebê, livros sobre paternidade. Helena, com seu ventre redondo e proeminente, revisava os últimos relatórios trimestrais. A empresa tinha atingido números recordes, não apenas em lucros, mas em satisfação dos funcionários, responsabilidade social e impacto positivo na comunidade. Gustavo entrava com 2 xícaras de chá de ervas descafeinado, algo que teria sido impensável 1 ano atrás. O médico ligou. Tudo está perfeito com o bebê. E confirmaram que é uma menina. Helena sorriu radiante. Uma menina. Vamos ter uma filha. Você ainda gosta do nome Sofia? Por causa da sua mãe. Eu amo, respondeu Helena com lágrimas de felicidade. Sofia Santos Brandão. Gustavo ajoelhou-se diante dela, falando com seu ventre. Olá, pequena Sofia. Sou o seu pai. E quero que você saiba de uma coisa. Você vai crescer num mundo onde lhe ensinaremos que o valor de uma pessoa não está no seu dinheiro nem na sua posição, que a dignidade se mantém mesmo em tempos difíceis, que o amor real exige trabalho, honestidade e coragem. Helena acariciou o cabelo dele com ternura, e ensinaremos a ela que os erros não te definem se você aprender com eles, que mudar é possível, que nunca é tarde para ser melhor. Tocou o interfone. Era a recepcionista. Senhor Brandão, há uma reunião do conselho em 10 minutos. Já vou, respondeu ele, levantando-se. Helena tentou levantar-se também, mas ele a parou suavemente. Você descansa, eu cuido disso. Gustavo, eu posso... Eu sei. Mas você não precisa provar nada a ninguém. E menos ainda agora. Deixe-me cuidar de você. Helena sorriu, aceitando finalmente o apoio sem ver fraqueza nisso. Está bem, mas quero um resumo completo depois. Trato feito. A reunião do conselho era crucial. Estavam considerando uma oferta de compra de um conglomerado internacional. A cifra era astronômica, suficiente para Gustavo se aposentar pelo resto da vida, como um dos homens mais ricos do país. É a oportunidade da sua vida, disse Roberto Vasconcelos. Você poderia vender, ir embora, aproveitar a sua família. Gustavo olhou para os documentos, depois para os rostos das pessoas que tinham trabalhado com ele, que confiavam nele. E o que acontece com os funcionários, com os nossos projetos de responsabilidade social, com a cultura que construímos? Não há garantias, admitiu Luciana. O conglomerado tem reputação de reestruturações agressivas. Gustavo pensou em Helena, em como ela tinha recusado a oferta de Genebra porque tinha encontrado algo que importava mais do que o dinheiro. Pensou em Fernando Santos, que tinha perdido tudo por não comprometer os seus princípios. Pensou na pequena Sofia, que logo nasceria. Rejeito a oferta. O silêncio na sala foi absoluto. Você tem certeza? Perguntou Roberto. É muito dinheiro. Tenho certeza. Construímos algo mais do que uma empresa rentável. Construímos um lugar onde as pessoas importam.
onde a ética não é opcional. Não vou vender isso, não importa o quanto ofereçam. Luciana sorriu com orgulho. Há 1 ano, você teria aceitado o dinheiro sem pensar. Há 1 ano eu era um idiota, respondeu Gustavo. Agora sou um idiota reformado. A sala riu. Havia afeto no riso, respeito genuíno. Quando Gustavo voltou para o seu escritório, Helena o esperava com expressão curiosa. E então, o que decidiram? Rejeitamos a oferta de compra. Helena olhou-o surpresa. Gustavo era uma fortuna. Já tenho uma fortuna. Tenho você, tenho a nossa filha a caminho, tenho um trabalho que agora realmente me importa. Não preciso de mais dinheiro. Preciso de significado. Helena levantou-se com dificuldade devido ao seu ventre e abraçou-o. Estou tão orgulhosa de você, de quem você se tornou. Sou apenas quem eu sempre deveria ter sido. Só precisei de alguém que me mostrasse o caminho. 2 meses depois, numa noite de lua cheia, Sofia Santos. Brandão chegou ao mundo. Pequena, perfeita, com os olhos escuros da mãe e o cabelo escuro do pai. Gustavo segurou-a pela primeira vez com as mãos trêmulas, apavorado com a possibilidade de a quebrar, maravilhado com o quão minúscula e perfeita ela era. Olá, pequena, sussurrou. Sou o seu pai, e vou fazer tudo o que puder para ser o pai que você merece. Helena, exausta mas radiante, observava a cena com lágrimas de felicidade. Você já é o pai que ela merece. Só por estar aqui, por segurá-la. Com tanto amor. Os dias seguintes foram um turbilhão de fraldas. Noites sem dormir, primeiros balbucios. Gustavo cancelou reuniões importantes para estar em casa. Aprendeu a mudar fraldas, a aquecer mamadeiras, a acalmar o choro no meio da noite. Uma tarde, enquanto Helena dormia e Gustavo segurava Sofia, recebeu uma chamada inesperada. Senhor Brandão, fala da casa de repouso. Fernando Santos está tendo um momento de lucidez incomum. Está perguntando pela filha. Achamos que talvez... Estamos... Indo para aí, disse Gustavo imediatamente. Acordou suavemente Helena. Amor, o seu pai está lúcido. Está perguntando por você. Helena levantou-se com urgência, ainda fraca do parto, mas impulsionada pela esperança. Chegaram à residência com Sofia em sua cadeirinha de bebê. Fernando estava sentado à janela, olhando para os jardins. Quando Helena entrou, ele virou-se e os seus olhos, normalmente nublados pela confusão, brilharam com reconhecimento. Helena? Minha Helena? Ela correu para ele, chorando. Pai, sim, sou eu. Fernando abraçou-a com a força surpreendente da lucidez temporária. Você está bem. Você está radiante. Por tanto tempo achei que tinha falhado com você. Você nunca falhou comigo, pai. Nunca. Você me ensinou tudo o que era importante. Dignidade, integridade, amor. E este jovem? Perguntou Fernando, notando Gustavo. Este é o Gustavo, meu marido. Helena olhou para Gustavo com olhos brilhantes, usando o título embora ainda não tivessem. Casado oficialmente. Gustavo aproximou-se, segurando Sofia. Senhor Santos, é uma honra conhecê-lo, e quero que conheça a sua neta. Sofia. Demos a ela o nome da sua esposa. Fernando olhou para a bebê com os olhos cheios de lágrimas. Um bebê. Tenho uma neta. Sofia. Como a minha Sofia. Helena colocou a bebê nos braços do avô. Fernando segurou-a com ternura infinita, olhando para ela como se fosse o maior tesouro do mundo. Que linda! Que perfeita! Durante 20 minutos preciosos, Fernando esteve completamente presente. Falou de memórias felizes, do orgulho que sentia por Helena, da sua alegria por conhecer Gustavo e Sofia. Deu-lhes a sua bênção, os seus conselhos, o seu amor. Depois, gradualmente, a lucidez começou a desaparecer. A confusão voltou aos seus olhos, mas antes de se perder completamente de novo, Fernando segurou a mão de Helena e disse com clareza absoluta: Você agiu bem, minha filha. Melhor do que eu jamais pude. Estou orgulhoso. Helena chorou abertamente, enquanto seu pai desaparecia novamente na névoa do Alzheimer. Mas desta vez, não era dor pura. Era gratidão. Tinha tido a oportunidade de se despedir, de lhe mostrar que estava bem, de que ele a visse feliz. Gustavo abraçou-a enquanto segurava Sofia, os três juntos, uma família completa. 6 meses depois, a gala anual de empresários celebrava-se novamente.
Desta vez, Helena subiu ao palco para receber o prêmio Líder Empresarial do Ano. Gustavo observava-a da plateia com Sofia nos braços, o orgulho irradiando de cada poro do seu ser. Há 2 anos, começou Helena o seu discurso de aceitação. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Tinha perdido a minha família, a minha carreira, a minha identidade. Trabalhava limpando chãos para sobreviver, invisível para o mundo que uma vez me tinha celebrado. Fez uma pausa, olhando diretamente para Gustavo. Então, um homem arrogante fez-me uma proposta humilhante. Queria comprar a minha presença para melhorar a sua imagem. Aceitei porque precisava do dinheiro. Mas algo inesperado aconteceu. Ambos mudamos. Os murmúrios de aprovação encheram o salão. Ele aprendeu que o valor das pessoas não está nos seus cargos, mas no seu caráter. Aprendeu humildade, empatia, que a verdadeira liderança é serviço, não dominação. E eu aprendi que cair não é fracassar, que a dignidade se mantém mesmo na adversidade e que o amor pode surgir dos lugares mais inesperados. Levantou o prêmio. Aceito este reconhecimento não apenas por mim, mas por todos aqueles que foram julgados injustamente, que caíram e se levantaram, que mantiveram a sua integridade quando era mais fácil desistir. Pelo meu pai, Fernando Santos, que me ensinou que fazer o que é certo vale sempre a pena, mesmo quando custa tudo. E pelo homem que me amou quando eu própria duvidava do meu valor. A ovação foi ensurdecedora. Quando desceu do palco, Gustavo esperava-a com Sofia. A bebê estendeu os bracinhos para a mãe, sorrindo com aquela alegria pura que só os bebês têm. Você foi perfeita, disse Gustavo beijando-a. Nós fomos perfeitos, corrigiu Helena. Você, eu, a nossa família. Tudo o que passamos nos trouxe aqui. Olharam ao redor para o salão cheio dos líderes empresariais mais poderosos do país. Há 2 anos, Gustavo teria visto apenas oportunidades de negócio, concorrência, gente útil ou inútil para os seus objetivos. Agora via seres humanos complexos, cada um com as suas histórias, lutas, humanidade. Sabe o que é o mais irônico? Perguntou Helena. O quê? Que você começou tudo isto querendo salvar a sua reputação com uma farsa e acabou salvando a si mesmo com a verdade. Gustavo riu suavemente. Não me salvei sozinho. Você me salvou. Mostrou-me quem eu poderia ser. Não, Helena negou com a cabeça. Apenas lhe mostrei o espelho. A mudança, você é que a fez. Saíram da gala juntos, uma família de 3, caminhando para o futuro com esperança, amor e a certeza de que as melhores histórias não são as que se planejam perfeitamente, mas as que nascem do caos e se transformam em algo belo. Gustavo olhou para Helena, depois para Sofia adormecida nos seus braços, e soube com absoluta certeza que tinha encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Um verdadeiro lar, não num lugar, mas nas pessoas que amava. E Helena, que tinha perdido tudo e o tinha recuperado de formas que nunca imaginou, compreendeu que a justiça nem sempre chega de formas óbvias. Não tinha destruído seus inimigos, nem recuperado o império do seu pai, mas tinha construído algo novo, uma vida de integridade, amor e significado. Enquanto o carro os levava para casa, Gustavo pegou na mão de Helena. Obrigado, disse simplesmente. Por quê? Por ver o que eu não conseguia ver, por não desistir de mim quando eu merecia. Por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no coração. Helena apertou a mão dele. Obrigada a você, por estar disposto a mudar, por amar a nossa filha, por ser o homem que você escolheu tornar-se. Não precisavam de mais palavras. No silêncio confortável do carro, com a sua bebê adormecida entre eles, tinham encontrado o que tanto Gustavo como Helena tinham procurado durante anos sem o saberem: pertença. A farsa que tinha começado com arrogância e desespero tinha se transformado na história de amor mais real que nenhum dos dois tinha conhecido. Tinham aprendido que ninguém deve ser julgado pela posição que ocupa, que as histórias mais valiosas estão escondidas onde menos se espera e que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas estar disposto a crescer juntos para algo melhor. E enquanto as luzes da cidade brilhavam à sua volta, Gustavo e Helena souberam que a sua história estava apenas começando. Uma história sem finais perfeitos, nem soluções mágicas, mas com algo muito mais valioso.
A promessa de continuarem a escolher-se todos os dias, de crescerem juntos, de construírem um legado não de riqueza, mas de amor, integridade e humanidade. Porque no final, as melhores transformações não são as que mudam as nossas circunstâncias, mas as que mudam os nossos corações. Se esta história extraordinária te emocionou e te cativou, deixe o seu like, junte-se à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal e compartilhe este conteúdo com as pessoas que você conhece. Não esqueça de nos contar o que achou nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.